quando uma menina de 12 anos humilhou o CEO mais arrogante dos Estados Unidos com nada além de matemática. Uma descoberta que salvou milhões de dólares estava prestes a acontecer nos lugares mais improváveis. Mas antes da vitória, viria a humilhação. O que aconteceu naquela sala de reuniões mudou para sempre a vida de todos os envolvidos. Esta é uma história sobre como a inteligência pode derrubar impérios construídos sobre o orgulho. No coração de Manhattan, erguia-se um dos edifícios mais imponentes da cidade. 45 andares de vidro e aço abrigavam uma das instituições financeiras mais poderosas dos Estados Unidos. Mas por trás das paredes de mármore italiano e dos elevadores dourados, uma tempestade silenciosa estava se formando, enquanto milhões de dólares desapareciam misteriosamente dos cofres da empresa como vapor no ar. Jonathan Williams caminhava pelos corredores como se fosse o dono do mundo e de tudo que nele habitava. Aos 52 anos, ele havia herdado o cargo de CEO do pai, que por sua vez havia herdado do avô. 3 gerações de poder concentrado nas mãos de uma família que nunca precisou lutar por nada, nunca soube o que era trabalhar duro ou enfrentar adversidades reais. Jonathan usava ternos feitos sob medida que custavam mais do que muitas famílias ganhavam em um ano. Dirigia uma Ferrari vermelha, que era sua extensão pessoal de status, e tratava seus funcionários como se fossem peças descartáveis de uma máquina que ele controlava com punho, de ferro e arrogância ilimitada. Naquela segunda-feira sombria de setembro, Jonathan entrou na sala de reuniões principal com sua postura habitual de superioridade absoluta. Os números do terceiro trimestre estavam espalhados sobre a mesa de mogno africano, e eles contavam uma história que ninguém queria ouvir. As perdas vinham se acumulando há meses, como uma avalanche financeira, criando um buraco negro que sugava recursos sem explicação aparente. Os melhores auditores do país haviam revisado os livros contábeis 3 vezes com lupa. Os sistemas de computador mais avançados e caros do mercado haviam sido verificados por especialistas renomados, e ainda assim o dinheiro continuava desaparecendo como areia escorrendo entre os dedos de uma mão fechada. Vocês são pagos, e muito bem. Pagos para resolver problemas, não para me trazer mais notícias como urubus, gritou Jonathan para a equipe de diretores que tremiam em suas cadeiras de couro italiano como folhas ao vento em uma tempestade. O diretor financeiro, Robert Chen, um homem respeitado de 60 anos, com 4 décadas de experiência sólida no mercado e diploma brilhante de Harvard emoldurado na parede, tentou explicar a gravidade crescente da situação com dados concretos e projeções alarmantes, mas foi interrompido brutalmente pelo punho de Jonathan batendo na mesa com força suficiente para fazer os copos de cristal tremularem. Não quero ouvir suas teorias acadêmicas sem sentido, Chen. Quero resultados concretos e soluções práticas, vociferou Jonathan, sua face ficando vermelha como um tomate maduro, as veias do pescoço saltando como cordas tensas. Se vocês não conseguem fazer o trabalho simples que eu pago generosamente para fazerem, eu encontro profissionais competentes que consigam. Há milhares de pessoas talentosas lá fora esperando uma oportunidade de provar seu valor. A tensão na sala era tão densa e pesada que podia ser cortada com uma faca afiada. Todos os presentes sabiam que algo estava terrivelmente errado com as finanças complexas do banco, mas ninguém conseguia identificar exatamente o que estava causando as perdas monumentais que ameaçavam a estabilidade de toda a instituição centenária. Era como se um fantasma invisível estivesse roubando o banco por dentro, passando despercebido por todos os sistemas sofisticados de segurança e auditoria que custavam fortunas para manter. Jonathan dispensou a reunião com um gesto desdenhoso e autoritário.
Voltando para seu escritório luxuoso no último andar, onde uma vista panorâmica espetacular de toda a cidade se estendia diante de sua janela blindada contra balas. Para ele, aquela vista era a prova irrefutável de seu poder e superioridade sobre os meros mortais que rastejavam pelas ruas lá embaixo como formigas insignificantes. Ele saboreou seu uísque escocês de $1000 a garrafa, completamente alheio ao fato de que a solução para todos os seus problemas estava 40 andares abaixo, esperando pacientemente nas mãos de alguém que ele consideraria indigna até mesmo de respirar o mesmo ar refinado que ele. O relógio suíço na parede marcava 5 da tarde quando Jonathan finalmente decidiu encerrar seu dia de trabalho improdutivo. Ele passou pelos corredores sem cumprimentar ninguém, ignorando completamente os funcionários que trabalhavam incansavelmente para manter o banco funcionando. Entrou no elevador privativo que apenas ele tinha acesso e desceu até a SAP, garagem subterrânea onde sua Ferrari vermelha o esperava como um símbolo brilhante de seu status. Enquanto dirigia pelas ruas movimentadas de Nova York, buzinando impaciente para pedestres e outros motoristas, Jonathan não fazia a menor ideia de que uma pessoa muito especial estava prestes a entrar em sua vida protegida e virar tudo completamente de cabeça para baixo, desafiando tudo em que ele acreditava sobre poder, inteligência e valor humano. 40 andares abaixo do escritório luxuoso de Jonathan Williams, uma história completamente diferente e tocante estava se desenrolando nos corredores silenciosos do banco. Sarah Johnson havia trabalhado como faxineira na instituição por 12 longos anos de dedicação absoluta. Aos 38 anos, ela conhecia cada canto, cada escada, cada escritório daquele prédio gigantesco melhor do que qualquer executivo que passava correndo pelos corredores sem nem mesmo notar sua presença discreta, como se ela fosse parte da mobília. Sarah acordava religiosamente todos os dias às 4 da manhã, quando a cidade ainda dormia em silêncio. Preparava um café da manhã nutritivo para sua filha Maya e chegava ao trabalho às 6 em ponto, sempre pontual como um relógio suíço, sempre dedicada como uma profissional exemplar. Seu uniforme azul desbotado pelo tempo e seus sapatos gastos pelo uso constante contavam a história silenciosa de uma mulher guerreira que lutava todos os dias com dignidade para dar o melhor para sua família, sem nunca perder a esperança ou a crença em um futuro melhor. Sarah nunca se queixava de nada, mesmo quando os executivos bem vestidos a tratavam como se ela fosse completamente invisível, mesmo quando deixavam suas mesas bagunçadas propositalmente, sabendo que ela teria que limpar tudo sozinha, mesmo quando falavam sobre ela. Na terceira pessoa, como se ela não estivesse ali ouvindo cada palavra cruel. Sarah mantinha sua dignidade inabalável, seu sorriso gentil e genuíno e sua crença profunda de que seu trabalho honesto e suado estava construindo tijolo por tijolo um futuro melhor e mais brilhante para Maya. Maya Johnson era o orgulho absoluto e a alegria incondicional de Sarah, a razão fundamental pela qual ela aguentava todas as humilhações diárias sem reclamar. Aos 12 anos, a menina possuía uma inteligência extraordinária que impressionava até mesmo seus professores mais experientes e céticos. Ela devorava livros grossos, como outras crianças devoravam doces coloridos, resolvia problemas de matemática complexos por pura diversão intelectual e tinha uma curiosidade científica insaciável sobre como as coisas funcionavam no mundo misterioso ao seu redor. Seus olhos brilhantes como estrelas e seu sorriso contagiante que iluminava qualquer ambiente escondiam uma mente que funcionava de forma completamente diferente e superior das outras crianças de sua idade. Maya conseguia ver
Padrões matemáticos onde outros viam apenas números aleatórios. Encontrar ordem perfeita em meio ao caos aparente e resolver problemas complicados que deixavam adultos formados perplexos e frustrados. Era como se ela tivesse nascido com um superpoder invisível e poderoso, a capacidade sobrenatural de entender números, equações e padrões de uma forma que desafiava qualquer explicação lógica ou científica. Naquela terça-feira que mudaria suas vidas para sempre, Maya acompanhou a mãe ao trabalho porque não tinha aula devido a uma greve inesperada dos professores da escola pública. Era algo que acontecia ocasionalmente durante o ano letivo, e Sarah sempre pedia permissão respeitosa ao supervisor direto, prometendo solenemente que Maya ficaria quietinha como um ratinho, sem incomodar absolutamente ninguém durante o expediente. Maya sempre cumpria essa promessa à risca, ficando em uma sala vazia e silenciosa, fazendo sua lição de casa com dedicação ou lendo um dos muitos livros fascinantes que carregava em sua mochila surrada, mas bem cuidada. Mas naquele dia seria diferente de todos os outros. Muito diferente. Enquanto Sarah limpava meticulosamente os escritórios luxuosos do 15º andar, aspirando tapetes persas caros e polindo móveis de madeira nobre importada com produtos especiais, Maya fez uma descoberta que mudaria não apenas sua vida jovem, mas o destino incerto de milhares de pessoas que dependiam daquele banco para sobreviver. Ela encontrou um computador moderno que havia sido deixado ligado negligentemente por um executivo apressado, a tela brilhando intensamente com planilhas, repletas de números, gráficos coloridos e complexos e fórmulas matemáticas que pareciam dançar hipnoticamente diante de seus olhos curiosos e analiticamente treinados. Para qualquer criança normal da sua idade, aquela tela cheia de dados financeiros seria completamente incompreensível como hieróglifos antigos de uma civilização perdida nas areias do tempo. Mas Maya definitivamente não era uma criança comum ou normal em nenhum aspecto. Ela se aproximou da tela iluminada com a curiosidade natural de um cientista renomado, descobrindo uma nova espécie, rara, seus olhos brilhando com a excitação pura de quem acabou de encontrar um tesouro escondido há décadas. Os números complexos na tela pareciam contar uma história fascinante e intrincada, escrita em uma linguagem que apenas Maya compreendia perfeitamente, como se fosse sua língua nativa. Ela percebeu quase imediatamente que alguns números não batiam, que havia algo fundamentalmente errado com os cálculos. Era como se ela estivesse lendo um livro, onde algumas páginas estavam fora de ordem, criando uma história confusa e cheia de furos. Sem fazer o menor barulho, Maya começou a examinar as planilhas mais detalhadamente, clicando em diferentes abas coloridas com a destreza e confiança de alguém muito mais experiente e velha. Ela observou atentamente as fórmulas complexas e começou a fazer cálculos mentais sofisticados em velocidade absolutamente impressionante, sua mente jovem funcionando como um computador super avançado, processando informações gigantescas que levariam várias horas para um adulto formado analisar completamente. Depois de alguns minutos intensos de análise profunda e concentrada, Maya percebeu com crescente certeza que havia encontrado algo extremamente importante e urgente, algo crucial que poderia explicar definitivamente os problemas misteriosos e devastadores que estavam atormentando o banco há meses. Ela olhou ao redor nervosamente, verificou com cuidado se ninguém estava observando seus movimentos, e então tomou uma decisão corajosa que mudaria sua vida para sempre. Conectou discretamente um pendrive que sempre carregava na mochila escolar e começou a imprimir silenciosamente alguns documentos que considerava absolutamente cruciais para provar sua descoberta revolucionária.
O barulho discreto, mas perceptível da impressora trabalhando fez Sarah aparecer rapidamente na porta do escritório, seus olhos maternal e preocupados focando imediatamente na filha querida. Maya, o que você está fazendo aí? Minha filha? Perguntou com a voz naturalmente carregada de ansiedade materna, sabendo perfeitamente que qualquer problema ou mal-entendido poderia custar seu emprego essencial e a estabilidade financeira da família. Mãe, eu encontrei algo muito estranho e preocupante nestes números complicados, disse Maya com a seriedade impressionante de alguém muito mais madura e velha, mostrando cuidadosamente as folhas que havia impresso com precisão científica. Tem algo muito errado acontecendo aqui, algo sério que está causando grandes problemas financeiros para o banco e todas as pessoas que trabalham nele. Sarah, uma mulher trabalhadora e honesta, não entendia absolutamente nada sobre finanças complexas ou matemática avançada, mas conhecia sua filha excepcional melhor do que qualquer pessoa no mundo inteiro. Quando Maya dizia com convicção que algo estava errado, ela invariavelmente estava certa. Vamos guardar estes papéis importantes e sair daqui rapidinho, filha querida. Não quero que você se meta em problemas grandes que podem nos prejudicar gravemente. Maya dobrou cuidadosamente os documentos impressos e os guardou na mochila como se fossem diamantes preciosos ou relíquias inestimáveis. Ela sabia intuitivamente que havia descoberto algo monumentalmente importante, algo que poderia ajudar milhares de pessoas trabalhadoras e honestas. Mas também sabia, com a sabedoria precoce, que a vida havia lhe ensinado que, como uma menina negra de apenas 12 anos, filha de uma faxineira humilde, ninguém no banco levaria suas palavras ou descobertas a sério. Pelo menos não ainda. Mas Maya era determinada e inteligente demais para desistir facilmente. Na manhã seguinte, uma quarta-feira que ficaria marcada para sempre na história do banco, Jonathan Williams chegou ao escritório de péssimo humor, como um furacão humano. Sua Ferrari vermelha havia quebrado inexplicavelmente no meio do trânsito pesado. Ele havia se atrasado vergonhosamente para uma reunião importante com investidores japoneses e agora descobria, através do relatório de segurança, que alguém havia mexido sem autorização no computador sagrado do 15º andar. A raiva fervia em suas veias como lava vulcânica, enquanto ele subia de elevador, determinado e furioso para descobrir quem havia ousado tocar em propriedade confidencial do banco sem permissão expressa. Quem diabos esteve mexendo no computador do Anderson ontem à tarde? Gritou Jonathan para sua secretária particular assim que chegou ao último andar, sua voz ecoando pelos corredores como um trovão ameaçador. Senhor Williams, eu vou verificar imediatamente com a segurança do prédio, respondeu a secretária nervosa, claramente aterrorizada com a fúria do chefe. 15 minutos tensos depois, Jonathan, eu tinha sua resposta completa. As câmeras de segurança de alta definição mostravam claramente uma menina negra jovem mexendo deliberadamente no computador e imprimindo documentos confidenciais. A mesma menina que acompanhava a faxineira de vez em quando durante os dias de folga escolar. Jonathan sentiu sua raiva atingir níveis perigosos e incontroláveis, como um vulcão prestes a entrar em erupção. Tragam essas duas invasoras aqui para o meu escritório agora mesmo, ordenou com uma voz autoritária que fez todo o andar ficar em silêncio absoluto e aterrorizado. Sarah e Maya foram escoltadas até o último andar, como se fossem criminosas perigosas. Maya segurava a mão da mãe com força protetora, mas seus olhos jovens mostravam determinação férrea, não medo ou intimidação. Ela sabia, com absoluta certeza, que havia feito a coisa certa e justa, mesmo que ninguém no mundo acreditasse nela naquele momento difícil.
Jonathan Williams as esperava em sua sala luxuosa como um predador faminto, esperando sua presa, caminhando de um lado para o outro com movimentos nervosos e agressivos. Quando Sarah e Maya entraram timidamente, ele parou abruptamente e as encarou com desprezo absoluto e nojo visível, como se estivesse olhando para algo repugnante que havia acabado de pisar. Então vocês duas acham que podem entrar aqui como donas do lugar e mexer nas coisas como se este banco fosse propriedade de vocês? Começou Jonathan com voz carregada de veneno e preconceito, apontando acusadoramente para elas. Vocês têm alguma ideia de quanto custa um computador daqueles? Vocês sabem que informações ultra confidenciais e valiosas estão naqueles arquivos protegidos? Sarah tentou se explicar educadamente, mas Jonathan a cortou brutalmente como uma lâmina afiada. Eu não quero ouvir suas desculpas esfarrapadas. Vocês duas são exatamente o tipo de gente que não deveria nem pisar no mesmo chão que pessoas como eu. Maya deu um passo corajoso à frente, surpreendendo absolutamente todos os presentes com sua coragem. Senhor, eu não estava brincando irresponsavelmente com o computador. Eu encontrei um erro matemático muito grave nos seus cálculos financeiros. Um erro gigantesco que está fazendo o banco perder milhões de dólares todos os meses. Jonathan parou de andar abruptamente e olhou para Maya como se ela fosse um inseto falante ou uma aberração da natureza. Então ele começou a rir descontroladamente, uma risada cruel, cheia de desprezo racial e arrogância social que ecoou pela sala como o rugido de um animal selvagem. Vocês estão ouvindo essa comédia? Disse Jonathan para sua secretária e outros funcionários que começaram a se aglomerar na porta. Uma molecada negra de 12 anos, filha de uma simples faxineira, acha que entende de finanças complexas melhor do que executivos formados nas melhores universidades do mundo. A risada cruel de Jonathan ecoou pelos corredores e logo outros funcionários curiosos que estavam passando pelo corredor pararam para assistir ao espetáculo humilhante. Jonathan estava claramente adorando ter uma audiência para sua demonstração pública de poder e preconceito. Deixe-me explicar uma coisa fundamental para você, menininha ignorante, continuou Jonathan, se aproximando de Maya com arrogância suprema e desprezo racial evidente. Este banco movimenta bilhões de dólares todos os dias úteis. Temos os melhores especialistas financeiros do mundo trabalhando aqui, pessoas com diplomas de Harvard, Yale e Stanford. Você realmente acha que uma criança que mal sabe amarrar os próprios sapatos poderia encontrar algo importante que nossos profissionais qualificados não conseguiram ver? Maya manteve a calma admirável, mesmo com todas aquelas pessoas adultas olhando para ela com zombaria e desdém. Senhor, eu sei que parece completamente impossível, mas eu posso provar matematicamente o que estou dizendo. Os números nunca mentem e eles estão mostrando um padrão muito claro. Os números nunca mentem? Repetiu Jonathan em tom de escárnio absoluto. Que frase profunda e filosófica. Aposto que você aprendeu essa sabedoria em algum desenho animado educativo na televisão. Todos na sala riram junto com Jonathan como hienas famintas. Maya sentiu as lágrimas quentes se formando em seus olhos jovens, mas se recusou terminantemente a chorar na frente daquelas pessoas cruéis. Ela sabia com certeza absoluta que tinha razão, e sabia que um dia provaria isso para o mundo inteiro. Naquela mesma noite, enquanto Jonathan jantava em um restaurante francês de 5 estrelas, reclamando arrogantemente do vinho caríssimo que não estava na temperatura perfeita, Maya estava em seu quarto simples, mas organizado, determinada a provar que estava certa. Ela passou os 3 dias seguintes completamente trancada em seu pequeno quarto, cercada por papéis organizados, calculadoras baratas e o computador antigo que sua mãe havia comprado, usado com muito sacrifício financeiro.
Os documentos que ela havia impresso do banco estavam cuidadosamente espalhados pela cama, organizados de uma forma meticulosa que apenas ela conseguia entender perfeitamente. Para qualquer pessoa que entrasse naquele quarto, pareceria o caos total e incompreensível. Mas para Maya, era um laboratório científico perfeito onde ela podia trabalhar sem interrupções. A menina tinha uma capacidade extraordinária de visualizar números em sua mente. Enquanto outras crianças sonhavam com jogos ou celebridades, Maya sonhava com padrões numéricos. Ela conseguia ver conexões onde outros viam apenas números aleatórios. No primeiro dia, Maya organizou todos os documentos por categoria. No segundo dia, ela reconstruiu os cálculos do banco no computador, digitando número por número. Foi no terceiro dia que Maya encontrou exatamente o que estava procurando. Eram 2 da manhã, quando ela finalmente viu o padrão que havia estado procurando. A descoberta de Maya era tão revolucionária e significativa que ela teve dificuldade inicial para acreditar em seus próprios cálculos. O banco estava calculando incorretamente os juros compostos de uma série extensa de investimentos de longo prazo. Era um erro matemático sutil, quase imperceptível para olhos destreinados, mas que se multiplicava exponencialmente ao longo do tempo como um vírus financeiro devastador. O erro havia começado pequeno e aparentemente inofensivo, talvez alguns milhares de dólares perdidos por mês, mas agora estava custando ao banco quase 2 milhões de dólares mensais em perdas diretas. Era como um vazamento minúsculo em um cano que, com o passar do tempo implacável, havia se tornado uma inundação financeira destrutiva que ameaçava toda a estabilidade da instituição. Maya refez os cálculos várias vezes usando métodos matemáticos diferentes. Consultou livros de matemática avançada na biblioteca online e sempre chegava ao mesmo resultado alarmante e incontestável. O banco estava perdendo dinheiro sistematicamente há mais de um ano inteiro, por causa de uma fórmula incorreta em seu sistema informatizado de cálculo de juros compostos. A descoberta era tão monumentalmente importante que Maya sabia que mudaria sua vida para sempre. Na manhã ensolarada de sexta-feira, Maya acordou com uma determinação férrea que surpreendeu até mesmo ela mesma. Havia dormido apenas 3 horas na noite anterior, mas se sentia mais alerta e focada do que nunca em sua vida. Ela sabia com certeza absoluta que aquele seria o dia mais importante e decisivo de sua existência. O dia em que provaria definitivamente que uma menina negra de 12 anos poderia ser matematicamente mais esperta do que executivos milionários formados nas melhores universidades do mundo. Mãe, eu preciso voltar ao banco com você hoje, disse Maya durante o café da manhã simples, sua voz firme e decidida como a de um general, preparando-se para uma batalha crucial. Sarah quase engasgou com o café quente, seus olhos se arregalando de preocupação. Maya, minha filha querida, você ouviu perfeitamente o que aquele homem terrível disse para nós. Nós estamos terminantemente proibidas de... Mãe, eu tenho a prova matemática irrefutável de que estou completamente certa, interrompeu Maya com convicção absoluta, mostrando orgulhosamente o pendrive organizado e a pasta meticulosamente preparada. Eu sei exatamente qual é o problema devastador do banco e sei precisamente como resolver completamente. Se eu não fizer nada urgentemente, milhares de pessoas trabalhadoras e honestas podem perder seus empregos e suas famílias podem sofrer. Sarah olhou atentamente para os papéis que sua filha havia preparado com tanto cuidado e dedicação. Embora não entendesse absolutamente nada sobre os números complexos e fórmulas sofisticadas, ela podia ver claramente a dedicação genuína e o cuidado meticuloso com que Maya havia trabalhado incansavelmente.
Mais importante ainda, ela conhecia sua filha excepcional bem o suficiente para saber que Maya jamais faria algo tão arriscado se não tivesse certeza absoluta de suas descobertas. Está bem, minha filha corajosa. Mas você promete solenemente que vai ficar do meu lado o tempo todo e não vai se separar de mim? Prometo com todo o meu coração, mãe querida. Nós vamos enfrentar isso juntas, como sempre fizemos. Às 5 da tarde, Sarah e Maya chegaram ao imponente banco de Manhattan. Maya carregava sua mochila escolar com extremo cuidado, protegendo o pendrive como se fosse um tesouro arqueológico inestimável. Elas passaram pela segurança do prédio normalmente. Sarah era uma funcionária, conhecida e respeitada por todos os guardas, e ninguém suspeitava que uma menina aparentemente inocente, de 12 anos, pudesse representar qualquer ameaça real para um império financeiro multibilionário. Maya havia pesquisado meticulosamente sobre a rotina operacional do banco durante os 3 dias intensos de preparação. Ela descobriu, através de conversas casuais, que às 5:30 da tarde, pontualmente, todos os executivos principais se reuniam obrigatoriamente na sala de conferências do 30º andar para o relatório diário obrigatório. Era a oportunidade perfeita e única para apresentar suas descobertas revolucionárias para todas as pessoas importantes e influentes de uma só vez. Mãe, eu preciso chegar até o 30º andar agora, disse Maya quando entraram no elevador dourado, sua voz demonstrando uma maturidade impressionante. Maya, você tem certeza absoluta disso? Eles podem nos demitir imediatamente ou fazer coisa muito pior conosco. Mãe, se eu estiver certa com meus cálculos, eu vou salvar o emprego de absolutamente todo mundo neste prédio gigantesco. Vale completamente a pena correr esse risco calculado. Quando as portas pesadas do elevador se abriram silenciosamente no 30º andar, Maya respirou fundo, como um mergulhador, preparando-se para a descida mais importante de sua vida, e seguiu determinadamente em direção à sala de conferências. Através das paredes de vidro blindado, ela podia ver Jonathan Williams gesticulando agressivamente para um grupo de executivos que pareciam genuinamente aterrorizados com sua fúria. Maya bateu educadamente na porta da sala de conferências com confiança surpreendente. O silêncio foi instantâneo e total. Todos os rostos importantes se viraram simultaneamente para ver quem havia ousado interromper a reunião mais importante e tensa do dia. Quando viram Maya parada na porta, uma menina negra de 12 anos carregando uma mochila escolar, a incredulidade foi geral e absoluta. Jonathan Williams ficou vermelho como um pimentão maduro, sua raiva atingindo níveis perigosos. Eu simplesmente não acredito nisso. Essa molecada atrevida tem a audácia suprema de aparecer aqui depois que eu proibi terminantemente. Maya entrou na sala com uma confiança que impressionou até mesmo os executivos mais experientes, seguida de perto por sua mãe, Sarah, que tremia visivelmente. Ela colocou sua pasta escolar sobre a mesa de mogno africano e olhou diretamente nos olhos furiosos de Jonathan sem demonstrar medo ou intimidação. Senhor Williams, eu sei perfeitamente que o senhor não gosta de mim por razões pessoais, mas eu tenho informações matemáticas cruciais que podem salvar este banco da falência total, disse Maya com uma maturidade que deixou todos boquiabertos. Eu descobri exatamente onde está o problema financeiro e tenho todas as provas irrefutáveis aqui comigo. Jonathan explodiu em gargalhadas histéricas que ecoaram pela sala como o rugido de um animal ferido. Vocês estão ouvindo essa comédia absoluta? A pequena gênia da matemática voltou para nos salvar da ruína.
Todos os executivos na sala começaram a rir junto com Jonathan como hienas famintas, mas Maya não se deixou abalar nem por um segundo. Ela havia se preparado mental e emocionalmente para exatamente essa reação preconceituosa. Com movimentos calmos e precisos, ela conectou seu pendrive no computador da sala e começou a projetar suas descobertas revolucionárias na tela gigante. Senhores executivos, o banco está perdendo aproximadamente 2 milhões de dólares por mês devido a um erro crítico no cálculo de juros compostos nos investimentos de longo prazo, anunciou Maya com a autoridade de um especialista. O erro começou há 14 meses e está crescendo exponencialmente como um câncer financeiro. As risadas pararam abruptamente, como se alguém tivesse desligado um interruptor. Todos os olhos se voltaram hipnotizados para a tela, onde gráficos coloridos e tabelas detalhadas mostravam exatamente o problema que Maya havia descoberto com precisão matemática absoluta. O silêncio na sala de conferências era ensurdecedor e pesado. Todos os executivos olhavam fixamente para a tela, tentando processar desesperadamente o que estavam vendo. Os gráficos que Maya havia preparado eram cristalinos como água pura, os cálculos eram mais precisos do que qualquer auditoria e a apresentação era mais profissional do que muitas que eles haviam visto de consultorias internacionais caríssimas. Jonathan Williams, no entanto, se recusava teimosamente a aceitar o que estava diante de seus olhos preconceituosos. Sua arrogância era maior do que sua capacidade de reconhecer a verdade, mesmo quando ela estava literalmente projetada na parede à sua frente. Isso é completamente ridículo e absurdo, gritou Jonathan, apontando para Maya com desprezo racial evidente. Vocês realmente acham que vão dar ouvidos para uma criança que provavelmente nem sabe fazer uma conta de dividir corretamente? Ela deve ter copiado isso de algum site na internet. Maya manteve sua compostura admirável com a calma de um monge tibetano. Ela havia se preparado meticulosamente para essa reação específica. Senhor Williams, eu entendo perfeitamente sua desconfiança natural. Por isso preparei uma demonstração ao vivo dos cálculos matemáticos. Maya se dirigiu com confiança ao quadro branco gigante na sala e começou a escrever números e contas simples de memória, como se estivesse resolvendo um problema de matemática da escola. Sua mão se movia com rapidez, criando contas que mostravam claramente onde estava o problema. O erro fundamental está exatamente aqui, disse Maya, circulando uma parte específica dos números no quadro. O banco está contando os juros de um jeito errado. Vocês estão usando uma conta que funciona para um tipo de investimento, mas aplicando em outro tipo completamente diferente. É como se vocês estivessem medindo o peso de uma pessoa com uma régua de metros. O resultado vai dar sempre errado. Robert Chen, o diretor financeiro respeitado com décadas de experiência, se levantou lentamente de sua cadeira de couro como se estivesse em transe. Seus olhos experientes estavam fixos nas equações perfeitas no quadro, e sua expressão mudava gradualmente do ceticismo absoluto para o reconhecimento chocante da verdade. Meu Deus Todo-Poderoso, murmurou Chen com a voz trêmula. Ela está completamente certa. Como diabos não conseguimos ver isso antes? Jonathan se virou para Chen com fúria assassina. Você não pode estar falando sério. Você realmente acredita que uma molecada de 12 anos descobriu algo que você, com 40 anos de experiência sólida, não conseguiu ver? Robert Chen ignorou completamente Jonathan e se aproximou do quadro. Ele pegou sua calculadora e começou a verificar as contas simples de Maya. A cada número que conferia, sua expressão ficava mais preocupada. Jonathan, ela está absolutamente certa em todos os detalhes, disse Chen, sua voz tremendo de emoção. Este erro matemático está nos custando uma fortuna incalculável.
Se ela não tivesse encontrado isso, estaríamos completamente falidos em menos de 6 meses. Os outros executivos começaram a murmurar entre si nervosamente, alguns pegando seus celulares para verificar os números em seus próprios aplicativos financeiros. A tensão na sala era palpável e elétrica, mas agora era uma tensão diferente. Não era mais sobre uma menina intrometida, mas sobre a descoberta de um erro que estava literalmente destruindo o banco do interior. Maya conectou novamente seu pendrive e mostrou a segunda parte de sua apresentação cuidadosamente preparada. Senhores, eu também calculei exatamente quanto dinheiro o banco já perdeu por causa deste erro específico e preparei um plano detalhado de correção que pode recuperar grande parte dos prejuízos acumulados. A tela mostrou tabelas detalhadas com projeções financeiras precisas, cronogramas de implementação realistas e até mesmo sugestões profissionais de como explicar delicadamente a situação para os acionistas nervosos. Era um trabalho que rivalizava com qualquer consultoria financeira de primeira linha internacional. Jennifer Walsh, a diretora de operações conhecida por sua frieza, se aproximou de Maya com admiração genuína, brilhando em seus olhos. Menina extraordinária, como você aprendeu a fazer análises financeiras tão complexas? Onde? Você estudou matemática avançada? Maya sorriu timidamente, demonstrando pela primeira vez sua idade real. Eu não estudei finanças formalmente, senhora. Eu apenas gosto muito de números e padrões. Eles fazem sentido para mim de uma forma natural que outras coisas não fazem. Jonathan estava ficando cada vez mais desesperado e irracional. Ele podia ver claramente que estava perdendo o controle total da situação, que todos na sala estavam começando a acreditar completamente em Maya. Sua última tentativa patética foi tentar desacreditar as evidências matemáticas irrefutáveis. Vocês não podem confiar cegamente nisso, gritou Jonathan como um homem enlouquecendo. Ela é apenas uma criança. Ela não tem formação universitária, não tem experiência profissional. Isso deve ser algum tipo de golpe elaborado. Mas era tarde demais para Jonathan. A verdade havia sido revelada de forma tão clara e matematicamente irrefutável que nem mesmo sua arrogância monumental podia negá-la. Os números estavam lá, organizados e precisos. As provas eram incontestáveis como fatos científicos e a salvação do banco havia chegado nas mãos competentes de uma menina de 12 anos que ele havia desprezado e humilhado publicamente. O que aconteceu nos 60 minutos seguintes mudou para sempre a história daquele banco e de todas as pessoas envolvidas. Robert Chen, com suas 4 décadas de experiência valiosa, confirmou meticulosamente cada um dos cálculos de Maya. Jennifer Walsh validou completamente as projeções financeiras apresentadas. O diretor de tecnologia verificou urgentemente que o erro realmente existia no sistema de computação principal. Um por um, todos os executivos tiveram que engolir seu orgulho e admitir uma verdade que doía profundamente. Uma menina negra de 12 anos havia salvado o banco da ruína total. Jonathan Williams ficou cada vez mais desesperado e isolado, conforme via sua autoridade desmoronar completamente diante de seus olhos. Ele tentou gritar, tentou impor sua posição hierárquica, mas ninguém mais o estava ouvindo ou respeitando. Todos estavam focados exclusivamente em Maya e em como implementar suas soluções matemáticas o mais rapidamente possível. Isso é impossível e inaceitável, continuava gritando Jonathan como um lunático. Eu não vou aceitar que minha empresa seja salva por uma o quê exatamente, Jonathan? Interrompeu Jennifer Walsh, sua voz cortante como uma lâmina afiada. Por uma menina negra, por uma criança pobre, diga claramente o que você realmente pensa. Seja honesto conosco. O silêncio que se seguiu foi mortal e constrangedor.
Jonathan percebeu horrorizado que havia revelado muito de seus preconceitos profundos e que todos na sala estavam vendo sua verdadeira natureza racista pela primeira vez. Robert Chen se virou para Jonathan com uma expressão de nojo absoluto. Em 40 anos trabalhando neste setor financeiro, eu nunca vi tamanha arrogância destrutiva e preconceito racial. Esta menina extraordinária salvou nosso banco, salvou nossos empregos, salvou nossas famílias e tudo o que você consegue fazer é desprezá-la por causa da cor de sua pele e da profissão honesta de sua mãe. Maya, que havia permanecido calma, durante toda a discussão tensa, finalmente falou com sabedoria. Senhor Williams, eu não fiz isso para provar absolutamente nada para o senhor pessoalmente. Eu fiz isso porque era simplesmente a coisa certa a fazer. Milhares de famílias trabalhadoras dependem deste banco para sobreviver e elas não merecem sofrer por causa de um erro que podia ser facilmente corrigido. A maturidade impressionante e a sabedoria nas palavras de Maya contrastavam gritantemente com a birra infantil e o preconceito de Jonathan. Todos na sala podiam ver claramente quem era o verdadeiro adulto naquela situação constrangedora. Jennifer Walsh pegou seu telefone executivo. Eu estou ligando imediatamente para o Conselho de Administração. Eles precisam saber sobre esta descoberta urgentemente. 2 horas tensas depois, o Conselho de Administração estava reunido em sessão de emergência. Maya teve que apresentar suas descobertas novamente, desta vez para os homens e mulheres mais poderosos da empresa. Ela fez isso com a mesma confiança que havia demonstrado antes. Mas Jonathan não desistiria facilmente. Quando Maya começou sua apresentação, ele interrompeu com desespero. Senhores do conselho, vocês não podem acreditar nisso. Esta é claramente uma encenação. Alguém obviamente ensinou essa criança o que falar. Isso é uma tentativa de me sabotar. Jonathan continuou seu ataque desesperado. Verifiquem as câmeras. Alguém plantou essas informações. Uma menina de 12 anos não pode saber mais que nossos especialistas formados em Harvard. Mas quando Maya refez os cálculos na frente do conselho, explicando cada passo com simplicidade, Jonathan finalmente perdeu a compostura. Isso é impossível. Eu construí este banco com minhas próprias mãos. Não vou aceitar ser humilhado por uma... Diga, Jonathan, cortou a presidente do conselho. Complete a frase. O silêncio foi ensurdecedor. Jonathan havia se revelado completamente. A decisão do conselho foi unânime e imediata. Jonathan Williams foi demitido por incompetência e comportamento inadequado. Robert Chen foi nomeado CEO interino. E Maya Johnson, aos 12 anos, foi contratada como consultora especial do banco com um salário que permitiria a ela e sua mãe viverem confortavelmente. Mas as mudanças positivas não pararam por aí. Sarah Johnson foi promovida a supervisora geral de serviços com um salário 5 vezes maior que o anterior. Maya recebeu uma bolsa de estudos integral para qualquer universidade que escolhesse, além de um programa de mentoria com os melhores especialistas financeiros do país. A história vazou para a imprensa nacional em questão de dias, tornando-se viral nas redes sociais. Jornais do mundo inteiro publicaram a história inspiradora da menina prodígio que salvou um banco multibilionário. Maya apareceu em programas de televisão famosos, foi convidada para dar palestras em universidades prestigiosas e se tornou um símbolo poderoso de que a inteligência e a determinação podem superar qualquer preconceito social. Jonathan Williams, por outro lado, nunca mais conseguiu emprego no setor financeiro. Sua arrogância e preconceito o seguiram como uma sombra negra, e ele passou o resto de sua carreira arruinada, lembrando amargamente do dia em que uma menina de 12 anos o humilhou da mesma forma cruel que ele havia tentado humilhá-la.
Um ano depois, Maia foi convidada para falar no Fórum Econômico Mundial, onde executivos do mundo inteiro a ouviram com respeito. Ela sempre terminava suas palestras com a mesma frase: o valor de uma pessoa não está no que ela aparenta ser, mas no que ela pode contribuir para o mundo. 6 meses depois, o banco havia não apenas corrigido completamente o erro descoberto por Maia, mas também implementado um sistema revolucionário de auditoria baseado em suas sugestões brilhantes. Os lucros dispararam para níveis recordes, os acionistas ficaram eufóricos com os resultados e a empresa se tornou um modelo mundial de como a diversidade e a inclusão podem levar à excelência empresarial. Maia continuou estudando com paixão, continuou descobrindo padrões onde outros viam apenas números e continuou provando diariamente que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua idade, cor ou origem social, mas em sua capacidade de fazer a diferença positiva no mundo. E toda vez que alguém tentava subestimar Maia por causa de sua aparência ou idade, ela sorria e mostrava que a genialidade não tem cor, não tem idade e certamente não pede licença para brilhar. Quantas Maias estão por aí sendo ignoradas todos os dias? Quantas soluções incríveis o mundo já perdeu por puro preconceito? Se essa história te tocou, comenta aqui embaixo o que você sentiu. E se você acredita no poder da inteligência e da justiça, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ver isso hoje. Nos vemos no próximo vídeo.